Beleza, vamos começar essa aula 19. Acho que é aula 19, né? Aula 19. Então, nessa aula, a gente vai começar a falar dos princípios da incerteza ligados com o Sphere Packing. Mas antes de começar a falar sobre isso, vamos só lembrar o que a gente fez na última aula. A gente definiu esse espaço aqui, a L, P de N, como o espaço das funções f em L1. Então, aqui f chapéu também está em L1. A transformada de Fourier, ela é maior ou igual que zero, sempre não negativa. Ambas com valor na origem igual a 1. E f eventualmente não positiva. Tá? Essa é a classe que a gente definiu. A gente colocou um K aqui quando a gente estava pensando no problema do Sphere Packing com corpos convexos, mas para a esfera a gente vai botar sempre N. E essa quantidade aqui era o ínfimo sobre F no espaço. De R de F, e R de F era o ínfimo do R positivo. Então aqui f de x era menor ou igual que zero, Cx maior ou igual que R. Então a figurazinha que a gente sempre tem, aqui f é uma função assim, começa no 1 e troca de sinal no R de F. E f chapéu é uma função positiva. E a gente comentou que são uma das coisas que você... Acho que eu não comentei isso na última aula, então vou colocar como problema. Você pode sempre assumir f radial. Para esse problema específico, se você pensar em corpos convexos, então você pode assumir que a função só depende do valor em translações, não, dilatações da fronteira do corpo convexo. No caso aqui, isso significa que a função é constante em dilatações da fronteira da bola, então da esfera. Então você pode sempre assumir que é f radial, e o truque é sempre o mesmo, né? Você faz a média da função numa esfera. Aí, se você, por exemplo, faz a média da função, pega um ponto aqui no espaço, faz a média da função nessa esfera aqui, né? E daí, se a função já era negativa ali, a média fica negativa. Então, possivelmente, o raio da função diminui. Então, por isso que você pode considerar a função sendo radial. E aí o que a Wiazowska provou em 2016 foi que em dimensão 8 a gente tem raiz de 2. Foi isso que ela provou. A gente viu que isso mostra que o é 8, então que o root lattice é 8, que a gente definiu em alguma aula. É 8, vamos dizer, o E8 raiz de 2, porque a norma mínima do E8 é raiz de 2. Então vamos multiplicar por raiz de 2, B8 é o melhor pack.
em dimensão 8. E aí, uma semana depois, mais outros caras, mas o nome aqui do paper é Viazovska de novo, porque ela já tinha, vamos dizer, metade do argumento quase pronto. Ela provou que em dimensão 24 é igual a raiz de 4, é 2, né? E aí isso implica que o raio minimal do width é 2. Isso implica que então esse aqui é o 8 root lattice que a gente definiu em uma das aulas, e esse aqui é o lit lattice. É o melhor. A gente vai ver mais ou menos como que ela mostrou isso. Eu vou dar as ideias de como fazer isso. Mas, basicamente, o que ela fez foi construir a função para o problema LP, que tem a última mudança de sinal em raiz de 2. E a gente viu pelas contas que eu fiz na última aula, que se isso for verdade, isso implica em particular que a função que ela criou vai se anular em dimensão 8, tá? Vai se anular em raiz de 2, em raiz de 4, em raiz de 6, em raiz de 8. E a transformada de Fourier vai se anular nesses pontos. Tá, porque a gente se lembra que a gente falou, a igualdade é satisfeita se somente se a função se anula em certos pontos do lattice e a transformada de Fourier se anula no dual. O negócio aqui é que o E8 é autodual e o gama 24 é autodual. A menor distância do E8 é raiz de 2 e a menor distância do lit é raiz de 4. Então, como esse cara tem essas distâncias, e essa é uma função que faz um matching com esse cara aqui, né? Se encaixa perfeitamente com esse lattice. Então, você mostra que ele é o melhor Fourier packing. Assim como a gente comentou, se você acha uma função em um lattice que aquela sequência de desigualdades que eu fiz, todas são igualdades, então você achou o melhor packing e você achou a melhor função para esse problema. Tá? Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que achar a função que minimiza isso aqui, coloca isso aqui como raiz de 2 em dimensão 8 e em raiz de 4 em dimensão 24. E basicamente você não precisa de outras propriedades sobre o lattice. Você só precisa saber o posicionamento das raízes, né? Quais são as normas dos vetores no E8 e quais são as normas dos vetores no gama 24. Só isso que você precisa saber. Você não precisa saber mais nada sobre a estrutura do lattice. Essa aqui é a parte boa. Que você evita qualquer problema geométrico, transforma tudo em uma coisa analítica e resolve lá e acaba o problema. E aí, como uma observação, você pode mostrar o seguinte, você pode mostrar aqui, e a gente vai ver essa cota inferior mais tarde, na aula. Esse aqui é aproximadamente 0,398. Essa é a cota que a gente vai ver na aula de novo, mas se existe um paper, então se você pensar na cota do Kabajansky-Levenstein, que é a melhor cota do Fourier packing, então ele dá a melhor cota para o packing, para a densidade em dimensão, para packing density. Mas de fato existe um argumento. Tá. E essa cota vem de onde? Vem daquele lema do Delsart. Você constrói aquela funçãozinha especial.
E aí existe um paper do Kohn e do Kummer, do Kohn e do Zhao, desculpa. Zhao é um ex-aluno dele. Em que eles mostram que a partir de qualquer função que você crie para o spherical code, um polinômio lá, você cria uma função nesse espaço aqui através de um truque. E, em particular, você obtém a mesma cota para esse problema que você pode obter para o spherical codes. E aí você consegue esse número aqui. E tudo isso aqui tem um pequeno O de 1 aqui. Tá? E esse valor aqui é 0,398. Então é bem melhor, né? Isso mostra o seguinte: a nossa quantidade cresce como raiz de n. E o que você quer entender é o comportamento assintótico. Né? Ainda não se sabe qual o limite disso, né? A gente sabe que é limitado por baixo e por cima. Acredita-se que o limite exista. Quando você manda n para infinito, esse número aqui converge para um valor. A gente sabe que esse valor vai estar entre esses dois números. Mas ninguém nem tem uma conjectura para esse valor. E também não sabe se esse limite existe ou não. E aí eu vou colocar aqui uma conjectura. A conjectura é que a sequência ANLP ao quadrado é subaditiva. O que quer dizer isso? Tá? Então essa é uma das conjecturas, é verificada numericamente, até as dimensões que a gente consegue calcular, que é tipo 150 mais ou menos, então é muito baixo ainda, para ter certeza absoluta, mas essa é a conjectura. Isso implicaria qualquer sequência subaditiva, né? Vale que o limite de ALP n ao quadrado, quando n vai para infinito, não só existe, né? Como é igual ao ínfimo da sequência. Isso vale para qualquer sequência subaditiva. Tá. Então isso implicaria que o limite existe e não mais que isso, né? É igual ao ínfimo. Então isso que isso é mais uma conjectura pessoal do que uma conjectura assim, em geral na área. É uma coisa assim que a gente viu que acontece, mas não temos ainda muita confiança. Eu acho que é verdade porque isso explicaria muito por que isso aqui está convergindo, etc. A gente consegue ver numericamente também, né, que essa sequência aqui, a LPN ao quadrado dividido por n, é uma sequência decrescente. Ótimo. Então, esses são os comentários que eu queria fazer. E agora vamos começar com princípios da incerteza. Então, nessa aula, eu vou colocar várias conjecturas, simplesmente porque essa área de pesquisa é bem nova. Os resultados conectando com os princípios da incerteza começaram em 2010, com o paper do Bourgain. E logo em seguida, em 2015, eu fiz um trabalho nessa área junto com o Diogo da Universidade de Bonn, agora ele está em outro lugar, e o Stefan da Universidade de Yale. A gente fez um trabalho sobre isso, vou comentar também. E depois, agora em 2017, eu fiz um trabalho junto com o Harry Kohn, resolvendo um desses problemas que eu vou apresentar em dimensão 12. Então, isso é uma área bem recente, então vai ter várias conjecturas, várias coisas que a gente não sabe resolver. E, por favor, se vocês tiverem qualquer pergunta, para mais maluca possível, pode perguntar, porque, de repente, isso daí inicia uma linha de pesquisa. Tá? Então, vamos definir a seguinte classe, A mais N,
vai ser a classe de funções pares f em N1 de Rn tais que funções pares, vamos dizer, funções contínuas, tá? Só para o valor na origem estar bem definido. Eu poderia inverter a ordem das definições e isso aqui seria bem definido, mas vocês vão ver. Eventualmente não negativa. Então a gente está procurando uma função com essa cara aqui. Ela começa em alguma coisa menor ou igual que zero, faz várias coisas e depois eventualmente vira positiva. Tá? Isso é a cara da função f. Em geral ela não vai ficar positiva antes da última raiz não, mas pode ser que seja o caso. F chapéu vai estar em L1. Em particular, a função seria contínua já, né? Então, f chapéu na origem é menor ou igual que zero. E f chapéu também, eventualmente, não negativo. Então, essa é f, aí f chapéu vai ter uma cara muito parecida. Faz alguma coisa, aí depois vira positiva depois. Então, esse aqui seria o R de F e esse aqui seria o R de F chapéu. Tá. Então, vamos sempre manter isso na cabeça. Quando eu estiver falando do linear programming, eu vou querer uma função eventualmente não positiva, então valores menores ou iguais que zero. E quando eu falar desses problemas, eu vou querer uma coisa maior ou igual que zero. Esse aqui vai ser o ínfimo dos R's positivos, tal que f de x é maior ou igual que zero, se o módulo de x maior ou igual que R. Tá? Então essa é a nossa definição de raio. Ótimo. Então aí qual é o teorema que o Bourgain tá. Antes de fazer isso, vamos definir a quantidade que eu quero achar. Então, sempre, eu tenho a classe A, aí eu coloco dois tracinhos para dizer que vou pegar o ínfimo de funções na classe. Aqui a gente tem que pedir não zero, né? Antes não, porque a função no zero era 1, então ela não podia ser a função zero. Mas aqui eu tenho que pedir que não é a função zero. A princípio, a função zero satisfaz todas essas condições, né? Tá? A raiz de R de F vezes R de F chapéu. E aí, por que essa é uma quantidade interessante a se estudar? Bom, primeiro de tudo, ela é invariante por scaling. Se eu troco o F de x por f de lambda x, essa quantidade aqui se mantém a mesma. Porque no lado de Fourier, x vai ser trocado por x sobre lambda, e aí isso aqui os lambdas vão cancelar, porque o lambda aqui vai sair, se eu troco x por lambda x, então um raio divide por lambda. Se eu troco x por x sobre lambda, então um raio multiplica por lambda. Aí eles cancelam e fica a mesma coisa. E também é uma quantidade parecida, se vocês lembram do princípio da incerteza de Heisenberg. O princípio da incerteza de Heisenberg é alguma coisa da forma f de x ao quadrado, módulo de x ao quadrado dx. Aí o Manuel vai me ajudar. É assim, né, mano? Maior ou igual que alguma coisa. Maior ou igual que uma constante se a norma da função for 1. Não? É uma coisa assim.
É uma coisa assim, né? Quadrado. Quer dizer que é a variância do momento, da velocidade vezes a variância do momento, é uma coisa dessa. Tem a ver com a física, né? Maior é igual que uma constante. Mas basicamente é uma quantidade envolvendo a F vezes uma quantidade envolvendo o F chapéu maior é igual que uma constante. Então é basicamente a mesma coisa aqui, né? Quantidade da F. Vou apagar isso aqui que pode estar errado. Então, em 2010, eles mostraram que 0,41 menor ou igual aqui. Que 1 sobre. Tá? Então, em particular, isso é de fato um princípio da incerteza. Se você toma um ínfimo aqui, isso não é zero, é limitado por baixo por um número. Assim como aquele outro princípio da incerteza que eu limitei aqui. É limitado por baixo por um número. O número vai crescer com a dimensão, mas ótimo. Mas é limitado por cada dimensão, isso aqui nunca pode ser zero. Ou seja, isso diz o seguinte, é impossível você ter duas funções que são negativas na origem e tal que a mudança de sinal aqui acontece tão próxima da origem como você queira. Então é impossível você ter uma função que essa mudança de sinal aqui é epsilon e esse aqui também é epsilon. Impossível. Tá. Se isso aqui é epsilon, então esse cara aqui tem que ser grande. E aí vocês observam, né, que é a mesma cota que aparece aqui. Ó. Aí as coincidências começam a aparecer. E aí em 2015, a gente provou Em 2015, a gente trabalhou em cima do paper do Bourgain e do closer do Kahane para tentar melhorar essas cotas. A gente conseguiu melhorar para 45 em dimensão 1. Conseguimos melhorar isso aqui, as duas cotas, né, tanto inferiores como superiores. A segunda cota a gente não conseguiu melhorar, essa cota assintótica aqui. A gente consegue melhorar em cada dimensão, a gente consegue melhorar a cota inferior, em cada dimensão a gente consegue um número melhor, mas que assintoticamente dá o mesmo valor. Tá? Então a gente melhora a constante, vamos dizer, na frente. Mas a gente consegue mostrar o seguinte, a gente consegue mostrar a existência. A gente conseguiu mostrar que existe uma função no espaço com as seguintes propriedades. É um autovetor da transformada de Fourier com alto valor 1. Na origem, não precisa ser menor ou igual que zero, tem que ser igual a zero. Né? F radial. É claro, F não nulo. E tal que R de F é igual ao valor ótimo. Ou seja, existem extremizantes. Tá. Então, existe uma função que é a melhor possível. Você poderia sempre pensar, o ínfimo talvez não seja alcançado.
Mas de fato é. Aí por que isso aqui é um extremizante? Bom, se F é igual a F chapéu, né? R de F é igual a R de F chapéu. Portanto, isso aqui vai ser simplesmente R de F. Então, dentro da classe de autovetores com alto valor 1, a gente só precisa mostrar que R de F é igual a esse valor. Aí, por exemplo, essa prova de existência é uma das coisas que eu quero fazer hoje. Alguma pergunta até agora? Tá, tem mais alguma coisa que eu quero dizer aqui. Extremizantes existem. 2. Vamos chamar, a gente mostrou mais uma coisa que vai ser importante também. A gente mostrou o seguinte, que qualquer função satisfazendo isso, né? Então vamos escrever aqui 3. Vamos continuar esse teorema aqui. 3 é qualquer função f satisfazendo 2 é um extremizante, né? Mas com essas propriedades, de fato você pode dizer qualquer extremizante também, qualquer função, não precisa nem satisfazer essa propriedade. Mas o que a gente quer fazer, vou escrever só assim. Qualquer função satisfazendo 2 tem que ter infinitos zeros para módulo de x maior que R de f. Ou seja, o gráfico da função vai ter que ser assim, começa no zero, tem uma mudança de sinal e aqui infinitos zeros. Tá? Ela vai ter que ter infinitos zeros nessa região aqui. Então, depois da última raiz, a função tem que voltar e tocar o eixo real várias e várias vezes. Tá? E antes não tem zero? Não, pode ter zero. Antes ela pode fazer o que ela quiser. Em geral, pelo menos nos numéricos que a gente consegue, que a gente vê que o comportamento é assim. Tá? Porque assim, pensa. F é igual a F chapéu. Significa que a massa dela na origem é igual ao valor dela na origem. A massa da função, desculpa, é igual ao valor dela na origem. O valor dela na origem é zero. Então a função é uma função de integral zero. Então se ela é positiva depois disso, ela tem que ter uma coisa negativa aqui, né? Para a massa ser zero. E aí, de fato, o que a gente vê numericamente é que a função quer ser bastante negativa aqui. Isso aqui é uma coisa assim bem baixa. Ótimo. Aí vamos definir o princípio da incerteza irmão dela. Então vocês veem o seguinte, a função aqui, de fato a classe de extremizantes pode ser reduzida a um problema de autovalores da transformada de Fourier. Você tem um autovalor que no zero é zero, e aí você quer minimizar a última raiz. Existe a transformada de Fourier para funções radiais, possui dois autovalores. Ou é mais 1 ou é menos 1. Então, pode ser que exista uma função radial f chapéu igual a f ou f chapéu igual a menos f. A gente viu. Polinômio de Laguerre. Transformado em polinômio de Laguerre par é um autovetor com autovalor 1. Se for ímpar, é um autovetor com autovalor menos 1. Então você poderia pensar no problema menos 1. De fato, se vocês verem no paper do Collin e do Elkis, é exatamente isso que eles exploram. Então, isso está conectado com o menos 1 princípio da incerteza. Então, a menos n será a classe de funções contínuas pares.
f em N1 tais que 1. Agora eu vou pedir f na origem positiva e f eventualmente não negativa. Dois, f chapéu L1, f chapéu na origem é menor ou igual que 0 e f é eventualmente não positiva agora. Por que não positiva? Porque a gente está pensando no modelo f igual a menos f chapéu. Ou seja, f chapéu igual a menos f. Então, ela é menor ou igual que 0 na origem, porque essa aqui é maior. E ela é eventualmente não positiva, porque a outra é eventualmente não negativa. Então, esse modelo que a gente está pensando. E a gente... f, isso. Obrigado. Vai ser o ínfimo de f no espaço não nulo da raiz de R de f chapéu. Então, a raiz aqui, a definição do R vai sempre depender do contexto. F chapéu é eventualmente não positiva, então eu estou definindo R com raio sendo maior ou igual que 0. Tá? A função é eventualmente não positiva, então quer dizer que ela pode ser negativa no fim. Estou definindo com menor ou igual que 0 aqui, e aqui eu estou definindo com maior ou igual que 0. Tá? Então vai sempre depender do contexto. Eu não quero ficar escrevendo mais ou menos aqui, botando outra anotação toda hora que eu precisar. Entendeu? Eu também não quero dizer, por exemplo, o ponto onde a função mantém o mesmo sinal, porque, por exemplo, uma função positiva vai manter o mesmo sinal depois. Eu não quero coisas assim. Eu quero dizer exatamente quem vai ser o sinal depois. Então sempre pense no contexto. F não negativa, então esse aqui é maior ou igual que 0 na definição, e esse aqui é menor ou igual que 0 na definição. E aí, ano passado, em 12 de dezembro do ano passado, e 12 é um número importante aqui, a gente mostrou aqui bom, basicamente é uma cópia da prova dali, né? Que existe uma função aqui com f chapéu igual a menos f, f de 0 igual a 0, f radial, f não nula, claro, tal que R de f é igual a menos de n. Então, os extremizantes existem e eles tomam a forma de serem um autovetor da transformada de Fourier com alto valor menos 1. Dois, né, f tem, então, para toda f como no item 1, né, f possui infinitos zeros para módulo de x maior que a raiz. Tá? Então pensa ela como sempre como sendo uma função radial, né? Então quer dizer que ela toca infinitas vezes o zero de novo. 3. Basicamente os mesmos bounds são verdade.
E de fato aqui a gente consegue até melhorar, porque daqui a pouco vocês vão ver porque a gente consegue melhorar esse upper bound, mas esse aqui é exatamente o mesmo que o Bourgain provou. E finalmente a gente consegue resolver o problema em dimensão 12. Em dimensão 12. A mais. Ah, é, a mais é lá, né? Então tudo é menos, né? Mas tá fazendo menos agora. Né? Ah, é, esse menos, mas aqui é mais. Então, no mesmo paper, a gente estabelece o problema menos, e aí volta para o problema mais e resolve o a mais em dimensão 12. Tá. Quer dizer, o a menos você sabe a resposta também, né? Dimensão Esse que eu vou comentar agora. Então a gente resolve. Aí como que a gente resolve esse problema? Vou apagar esse aqui. Então, observações. Então, a primeira observação é o seguinte. É que se G pertence ao LP, então ela é uma função que no zero é 1, transformada de Fourier no zero é 1, transformada de Fourier é positiva, e a função G é eventualmente negativa. Implica que F igual a G chapéu menos G pertence a menos N. Porque G chapéu é positiva. E menos G é eventualmente negativa. G é eventualmente negativa. Só menos G é eventualmente positiva. Então, para x grande, isso aqui é positivo e menos G é positivo. Então, somando duas coisas positiva. Então, é eventualmente positivo. Ela é um autovetor com autovalor menos 1, né? F chapéu aqui vai ser G menos G chapéu. Por quê? Porque se uma função é radial, né? Chapéu e volta para a função. Então, ela está dentro da classe. Além disso, R de F vai ser menor ou igual que R de G. Então, isso aqui implica que A menos N é menor ou igual que o ALP. Por que o raio diminui, né? Porque no momento que G virar eventualmente negativa, ou menos aqui, então essa função vai virar eventualmente positiva. Então pode ser que o raio seja o mesmo ou talvez menor. E aí o que acontece é o seguinte, suponha que a sua G aqui ela é escrita como A mais B, onde A era um autovetor e B era um menos 1, vamos dizer, autodual, e B era um menos 1 autovetor. Tá? Toda função radial você pode escrever assim. Né? Toda função radial pode ser escrita numa base de polinômios de Laguerre, eu falei isso. Os pares são autovetores com autovalor 1. Os ímpares são autovetores com autovalor menos 1. Aí você só separa aqui, põe os pares aqui e os ímpares aqui. Tá? E aí quando você faz isso, F vai ser exatamente 2 vezes B. Não. G chapéu vai ser chapéu aqui. Vai ser, talvez seja melhor escrever como menos. Então, G chapéu vai ser A chapéu, que é igual a ele mesmo, mais B. Então, aqui vai ficar 2 vezes B. Porque G chapéu menos G. Isso. Então, vamos escrever assim. E B, isso. Então, a transformada de Fourier é A mais B.
Então, essa função aqui, a b, vai ter que ser uma função eventualmente positiva. Sempre você escrever assim, a b vai ter que ser uma função eventualmente positiva. Porque, eventualmente no infinito, a menos b vai ser menor ou igual que zero. E, eventualmente no infinito, a mais b vai ser maior ou igual que zero. Então, isso significa que a é menor ou igual que b e que a é maior ou igual que menos b. Isso, a menor ou igual que b e a maior ou igual que menos b. Isso, então se A é positivo, B é positivo. E se A é negativo, B é positivo. Né? Então B é maior ou igual que o módulo de área. A G é eventualmente positiva, não? Negativa. As funções de linear programming começam no 1 e viram negativas. Isso. Então B é sempre maior ou igual que... no infinito, né? Isso aqui. É sempre maior. Quando x é muito grande, isso aqui sempre vale. Então B é eventualmente positivo. Então você está perdendo. Então meu comentário é o seguinte: você está perdendo informação quando você faz isso. Você perde a função A. Então, se você quiser provar uma coisa que faça o caminho reverso, que vai daqui para cá, você precisa acrescentar uma informação a mais. Você precisa reconstruir de alguma forma a função A que você perdeu. Então, suponha que eu resolva esse problema, o menos, e queira voltar e resolver o problema LP. Eu perdi informação, filosoficamente, né? A função A aqui sumiu. Então, preciso recriar ela. Então, e de fato, mas você sempre pode ir do LP para cá. E aí, como a Wiazowska resolveu o problema em dimensão 8 e 24, você consegue mostrar o seguinte. Você consegue mostrar que o A menos em dimensão 1 é 1, o A menos em dimensão 8 é a raiz de 2, e o A menos em dimensão 24 é a raiz de 4. Tá? E todos esses vão ser implicados pela solução do sphere pack em dimensão 8 e 24. É justamente isso. Você pega a função que resolve lá, escreve f como g chapéu menos g. Essa vai ser uma função para aqui. E você consegue... Eu vou fazer isso também. Você vai mostrar que esses caras aqui têm como lower bound, cota inferior. Por exemplo, em dimensão 8 vai ter que ser maior ou igual que raiz de 2. E aí, através da função que você criou aqui, você mostra que ele é raiz de 2. E esse aqui tem que ser maior ou igual que raiz de 4. Aí, através da função da Wiazowska em dimensão 24, você mostra que ele vai ter que ser 4. E aí, por que dimensão 1 aqui? Vale. E quem é a função aqui? Um candidato é 1 menos módulo de x mais menos seno de πx sobre πx ao quadrado. Você lembra que esse cara aqui era a solução do linear programming em dimensão 1. A gente fez isso na última aula. Aí você pega ele menos a transformada de Fourier dele. Assim como eu escrevi aqui. Desculpa. Ao contrário. Né? A transformada de Fourier menos ele. Então, a transformada de Fourier menos ele. Essa função é eventualmente positiva, né? Porque essa aqui zera depois de 1 e esse aqui é positivo. Então, essa é a solução. E isso dá o R dessa função, né? R dessa função é 1. Tá? Tem que mostrar que A de menos de 1 é maior ou igual que 1. E aí você mostraria então que esse é o extremizante. E aí como você mostra isso? Fórmula somatória de Poisson. Eu vou fazer isso mais tarde, então não se preocupe agora. Mas a ideia é, se você aplicar a fórmula somatória de Poisson, você consegue mostrar que isso aqui tem que ser pelo menos 1. E essa aqui é uma função que atinge 1, né? Então a de menos 1 tem que ser 1.
Beleza? Outra observação. Observação 2. É fácil. Isso aqui vai estar na lista, eu comentei na última aula. Fácil. Mostrar que para as funções linear programming você pode sempre assumir que a função está na classe de Schwartz. Né? Mas isso não é sabido. Isso não é sabido para os princípios da certeza. Tá. Então, ali é um truque envolvendo aproximações de identidade. E vocês veem que a condição na origem salva, porque a função é positiva na origem. Então, quando você faz a convolução com uma aproximação de identidade suportada no compacto, vamos dizer, as coisas funcionam. Mas essas funções são zero na origem. Ou menor ou igual que zero. Então isso atrapalha a conta. Isso. Então essa aqui é uma conjectura que ainda a gente não sabe se vale. E aí uma conjectura mais forte que essa, que implicaria essa, é o seguinte, e aí essa também não é sabida para o Linear Programming Functions. Então, então seja, vamos dizer, A igual a mais ou menos N, ou o LP. Então, A, que seria o ínfimo de qualquer um desses três, é o ínfimo do R de F, F pertencente a A, e F da forma um polinômio e módulo de x ao quadrado vezes uma gaussiana. Tá? P polinômio. Então, note que eu falei na última aula, se você fixasse o grau, 100, então isso não deveria ser verdade. Tá? Você está fixando o grau 100. Não é verdade, né? A gente sabe que não é, porque a gente sabe que a função ótima tem infinitos zeros. Se você multiplicar por um polinômio, você vai ter só um número infinito de zeros. Então, a função ótima nunca pode ter a cara um polinômio vezes isso. Mas, se você pegar o grau do polinômio, pegar um polinômio com grau enorme e ir colocando, isso deveria aproximar a quantidade ótima. Para qualquer um desses três problemas, o mais, o menos ou o LP, a constante ótima, então aqui seria mais ou menos ou LP, a constante ótima tem que ser dessa cara. Ou seja, tem que ser, pode ser aproximada por polinômios vezes gaussiano. Por que essa conjectura implica essa? Porque essas funções são, obviamente, da classe Schwartz, né? Então, essa é mais forte e essa não é sabida para LP também. E o legal dessa conjectura é porque é exatamente assim que a gente faz numéricos no computador. A gente sempre trabalha com funções, polinômios vezes gaussiana. No computador, a gente sempre encontra exemplos de funções nessas classes que fazem um bom trabalho, mas a gente não tem a menor ideia se o que a gente está vendo no computador converge de fato para a função ótima. E esse seria o resultado matemático abstrato puro, vamos dizer, que diria que o que a gente está fazendo no computador, de fato, está indo para o ótimo.
A gente vê isso em alguns casos. Em dimensão 8, por exemplo, a gente vê convergindo para a raiz de 2, lá com 15 casas decimais, precisão. Para a dimensão 8 e 24 para o menos 1, por exemplo, para a dimensão 12 para o mais 1, a gente vê convergindo para os números que eles têm que ser. Então parece ser de verdade. Mas a gente não tem uma prova. Ótimo. Quanto tempo tem? Tá, então agora nessa parte final, primeiro, alguma pergunta sobre todas essas conjecturas que eu coloquei, relações? Só ali, R e F mesmo que tu vai fazer por caso mais ou menos? Você tá tomando muito... Ah, verdade. Aham. Sim. Então eu vou botar aqui asterisco. Isso aqui significa já estou na classe reduzida. F igual a mais ou menos F chapéu. Tá? Aí vai ser o R de F mesmo. Tá? De fato, isso que a gente quer mostrar. A gente quer mostrar isso. Não quer mostrar para aquela classe, para o princípio da incerteza mais geral, né? Aqui, por exemplo, você poderia também botar a classe reduzida, se você quisesse. Uma dica, essa conjectura aqui vale se você assumir, por exemplo, que F então, se for mais, o problema mais, você coloca mais aqui. Se for menos, você coloca menos aqui. Isso aqui é verdade se x for menor ou igual que epsilon, para algum epsilon pequeno. Ou seja, no problema mais 1, a função é negativa. E no problema menos 1, a função é positiva, numa vizinhança da origem. Tá. Isso é o tipo de condição que faz o truque com aproximações da identidade funcionar. Se você não tem isso, então as coisas desandam. Você também pode se perguntar uma coisa. As funções dentro dessa classe, vamos dizer, mais ou menos estrela aqui, que já são assim, podem ser malucas? Quão malucas essas funções podem ser? E, por exemplo, pode existir funções nessa classe que se anulam em infinitos intervalos. Ela é radial, né? Então, ela vai, se anula no intervalo e volta. Vai, se anula no intervalo e volta. Será que uma função dessa classe pode ser assim? Esse é o problema. De fato, pode ser. Então, elas podem ser bem malucas. Por isso que é difícil mostrar essas coisas. Mas a construção de exemplos assim é bem chatinha de fazer. Eu não vou fazer agora. Provavelmente não vou fazer nessa classe. Mas existem funções bem estranhas dentro dessa classe. E basicamente esse é o trabalhão que você tem que ter. Dizer que um extremizante não pode ser tão maluco. Ele tem que ter umas propriedades especiais. E até agora a única propriedade que a gente sabe sobre eles é a propriedade dos vários zeros. A gente não sabe mais nada sobre eles. Seria legal ter um resultado dizendo, você tem uma certa propriedade tal para os extremizantes. Por enquanto a gente não sabe nada. Então o que eu queria fazer é o seguinte. Vamos provar que A mais ou menos N vai ser o ínfimo do R de F, onde você assume que F chapéu igual a mais ou menos F. Daí você escolhe um dos sinais, né? Esse. Então vamos provar que a gente tem essa redução, né? Então essa aqui era a classe ali que eu chamei de... Essa classe aqui foi a classe que eu chamei de A mais ou menos estrela de N. Tá. Que é a classe reduzida, né?
Então vamos provar que isso é verdade. Então para o caso mais 1 vai ser um pouquinho mais fácil, para o caso menos 1 a gente vai ter que ter uns truques a mais. Então passo 0. Podemos assumir f radial. Tá? Porque se não for radial, você faz uma média sobre esferas. Se a função for negativa na esfera, então a média continua negativa. Então o raio vai ser o mesmo ou talvez diminuir. A última mudança de sinal da função. Quando eu digo raio, eu digo a última mudança, o raio da última mudança de sinal da função. Passo 1. Bom, se eu fizer a seguinte mudança, escreve f de lambda x igual a f de lambda x. Então, o que acontece com a transformada de Fourier? Vai ser 1 sobre lambda elevado a n, f de x sobre lambda. Isso aqui implica que o r de f de lambda é igual a r de f. Bom, você multiplicou por lambda, né? Então, você agora tem que dividir. E o r de f lambda, chapéu, é lambda r de f. Em particular, a raiz de r de f de lambda, r de f de lambda chapéu, é igual a raiz de r de f chapéu. A quantidade é invariante por dilatações. Eu comentei isso no começo, mas essa é a prova. E aí você observa o seguinte, o que está acontecendo com o raio? Bom, se lambda for enorme, o raio da f está se aproximando da origem. Por outro lado, o raio... desculpa, aqui é chapéu. E aqui também é chapéu. Por outro lado, o raio da f chapéu está indo para o infinito, se o lambda for muito grande. Então, vamos dizer que o R de f começou antes do R de f chapéu. Daí eu posso empurrar um para o infinito, e o outro para a origem, ou o outro para o infinito para a origem, até eles se encontrarem em algum ponto. Então, se você escolher lambda igual a raiz de R de f sobre R de f chapéu, isso vai implicar que R de f de lambda é igual a R de f de lambda chapéu. Só substituir ali, né? Se colocar lambda igual a isso, a gente vai obter a raiz de R de f chapéu. Se a gente escolher esse lambda. Tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz um scaling nas duas funções de forma que os zeros fiquem na mesma posição. Mas aí, por que você quer fazer isso? Eu defino agora G igual a F, para esse lambda especial, vamos dizer, lambda 0 aqui, mais chapéu. Como os zeros estavam na mesma posição, né, a gente conclui que R de G é menor ou igual que o R de uma delas, que era o mesmo. Mas isso é igual a isso. Então você criou uma função que agora é autodual, né? Porque se eu aplicar a transformada de Fourier em ambos os lados aqui, dá a mesma coisa. E g de 0 vai ser essa função no zero mais essa função no zero. Ambas são menores ou iguais que zero. Portanto, g está no espaço. Você criou uma função no espaço que é autodual, quer dizer, ela é igual a essa transformada de Fourier, e que tem um raio possivelmente menor que o raio que você começou. Então, o passo 2 mostra que podemos assumir que... Isso implica que podemos assumir F igual a F chapéu. Sempre.
Porque eu acabei de criar uma função g que faz melhor. E ela é igual ao seu chapéu. Então, podemos assumir que f é igual a f chapéu. E aí o passo 3 é agora que a gente tem que diferenciar. Então esse eu fiz por mais 1, mas se fosse o menos 1, o que eu faria? Pronto, resolvido. Tá? Se fosse o menos 1, a f chapéu no 0, dentro da classe, ela é menor ou igual que 0. E f no 0 é maior ou igual que 0. Então quando você faz isso aqui, isso é maior ou igual que 0. Então eu colocaria aqui mais ou menos. E aqui mais ou menos. Tá? Então aí você conserta e dá certo para o menos 1 também. Então esse é um dos casos que você só botar mais ou menos onde você precisa colocar que funciona. Agora não, agora você tem que separar. Então você tem uma função que é isso, então mais ou menos, e que f mais ou menos no 0 é menor ou igual que 0. Então no mais 1 ela é menor ou igual que 0 na origem, e no menos 1 ela é maior ou igual que 0 na origem. Foi isso que a gente criou. Ótimo, a gente sempre pode assumir isso. Agora vamos para o dividir coisas. Então no mais 1, eu vou pegar uma função dessa e vou adicionar, adicionar menos f de 0 elevado a menos x ao quadrado. E vou definir essa nova função. Essa função está no espaço. Bom, na origem ela agora é 0. F de 0 menos f de 0. Excelente. Esse número aqui, menos f de 0, é positivo. Porque no mais 1, f de 0 é menor ou igual que 0. Então, menos f de 0 é um número positivo. Então, adicionei um múltiplo positivo da gaussiana. Então, você tem uma função que é eventualmente positiva. E você adiciona alguma coisa positiva, totalmente positiva no espaço inteiro, o raio só diminui um pouquinho. Possivelmente, né? Então, g menor ou igual que f. E a gaussiana é uma função autodual. Então, g chapéu ainda é igual a essa. Aí pronto. Então, nesse caso, foi só adicionar uma gaussiana que a gente resolve o problema no 0. Porque aqui a gente já tinha feito tudo, né? A gente já tinha feito radial, a gente já tinha feito a função C autodual, ou mais ou menos g chapéu igual mais ou menos a g. Então, a gente tinha resolvido esse, só faltava resolver o problema no 0. E aí a gente acabou de resolver o problema no 0. A função agora é 0 na origem. E de fato vocês percebem o seguinte, se ela fosse menor ou igual que 0, se esse cara aqui não fosse 0, você de fato está melhorando. Isso aqui seria um pouquinho menor. Porque você está adicionando uma coisa positiva. Então, a última raiz, se a função for assim, na última raiz, se você adiciona alguma coisa positiva, o resultado vai ter que ser alguma coisa um pouquinho depois. Um pouquinho antes. Vai ter que ser assim, quando você adiciona. Então, você ia melhorar, de fato. Então, se esse cara fosse extremal, a melhor função, esse valor aqui na origem deveria ser 0. Tá? E aí o que acontece para o menos 1? Aí, para o menos 1, então você pensa, para o menos 1, outra folha agora. Para o menos 1, então, para o mais 1, foi só uma gaussiana que eu adicionei. E aí, o que vocês acham que eu tenho que fazer para o menos 1? Eu vou ter que adicionar 4 gaussianas. Tá? Então, vamos definir uma função aqui especial. Essa é a minha função, no momento. Só 2 gaussianas, diferença de 2 gaussianas. O que acontece na origem? Vou fazer uma lista aqui do que f satisfaz.
é zero, né? Quem é transformada de Fourier... isso. Isso. E quem f de x é maior ou igual que zero se x for maior que zero, né? Porque aqui eu estou tirando uma coisa muito menor que eu coloquei aqui. Esse número aqui é menor que esse, né? Então, o número maior menos o número menor, positivo. Estou botando um expoente maior aqui, então esse aqui está mais próximo de zero. O que eu estou fazendo? Positivo ou negativo esse cara? Vamos escrever ele aqui assim. Ele pode ser escrito assim, né? E é positivo. E aí quem é transformado de Fourier? Tá, vamos apagar esse cara aqui. Agora a gente convenceu que é positivo, né? Vamos apagar ele. Então vamos escrever a transformada de Fourier. Transformada de Fourier dele vai ser t elevado a n menos 2, e elevado a menos π módulo x ao quadrado sobre t. X ao quadrado sobre 2t. 2t elevado a menos n sobre 2, dividido por esse carinha aqui. Então a gente conclui que transformada de Fourier na origem é igual a 1. E é por isso que a gente dividiu por aquela constante, né? Pra e mais que isso, né? A função vai ser negativa se módulo de x for maior que raiz de nt sobre π log de 2. Por quê? Bom, quando que isso aqui é maior que zero? Menor que zero. Aí você faz a conta. Vai ter os exponenciais aqui, vai aparecer um x dividido por alguma coisa, mas aí vai ter ainda um t aqui com 2 elevado a n menos 2, é exatamente de onde aparece esse 2 aqui, vai ter um tzinho aqui também. Aí você faz a conta, tira os logs dos dois lados e vê que isso funciona. Tá? Ótimo. Então, o que eu estou querendo fazer aqui é construir uma função que quebra a condição de estar no espaço, mas aí, por quebrar a condição de estar no espaço, eu posso fazer os raios onde elas mudam de sinal tão pequeno quanto eu queira. Então, eu vou definir a seguinte função. H vai ser igual a G. Não, comecei com F, né? Então, vou definir G de x igual a F de x mais F de 0 φ de t menos x chapéu de t. Vou dizer de x. Ótimo. E por que que esse cara funciona? Quem é... Primeiro de tudo, né? Quem é G chapéu? É F chapéu. Mas eu estou assumindo que é o problema menos 1, né? Então, esse aqui é o menos F. Mais F chapéu. E esse aqui vai ser... Isso aqui é igual a menos G. Então, G chapéu é menos G, né? Por isso que eu fiz φ t menos φ chapéu de t. Porque eu acrescentei uma coisa aqui que era um alto valor de alto vetor de alto valor menos 1. No zero, esse é 0 e esse aqui é 1. Então, vai ser menos 1
Então vai ficar f de x menos f de 0. G de 0 é 0. Ótimo. E aí o que aconteceu com o sinal? Essa função é positiva sempre. Essa aqui fica negativa. Então, menos ela fica positiva. A partir de que ponto? Desse. Então, essa função inteira aqui fica positiva a partir desse ponto. Beleza? Mas aí eu posso tomar t tão pequeno quanto eu queira. E eu não atrapalho o sinal. Então, se raiz de nt π log 2 for menor que r de f, vai implicar que r de g é menor ou igual que r de f. Tá? Então essa é uma função, se você observar essa função aqui, é uma função que ela é um autovetor de alto valor menos 1, mas que na origem é menos 1. Então ela não está na classe, porque na origem a função tinha que ser maior ou igual que 0. Ou 0, se fosse um menos 1 alto valor, alto vetor. Mas ela é menos 1. Então ela quebra a condição de estar na classe. E por isso que eu posso fazer o raio dela tão pequeno quanto eu queira. Então assim que você sai da classe, você consegue fazer o raio tão pequeno quanto você queira. E se você pensar, a gaussiana faz exatamente isso. Ela está fora da classe, né? Porque ela é 1 na origem. Mas o raio dela é 0 já. Ela é totalmente positiva, se você pensar. Então o raio dela já é 0. No caso menos 1, você não consegue fazer uma coisa de raio 0, mas tão pequeno quanto você queira. Essa funçãozinha eu vou usar depois, mais tarde. Ótimo. Então a gente termina essa parte. Isso. Vocês topam ficar mais 10 minutos depois? Topam, né? Então vamos tentar terminar a prova de existência. Eu vou mostrar que existe. Eu vou mostrar só para o caso mais um, mas vocês vão ver que na prova de existência é quase igual. A gente vai precisar só de um detalhezinho diferente depois. Então, antes de tudo, alguma pergunta aí nessa parte? Então, a ideia é você fazer os raios coincidirem, aí você soma uma função com a outra, subtrai f com f chapéu ou soma f com f chapéu, e aí depois se os raios estão iguais, você tem que consertar a origem, para isso você precisa de uma funçãozinha auxiliar. No mais 1 é a gaussiana, no menos 1, se vocês perceberem, né, φt menos φ chapéu de t, aqui são 4 gaussianas diferentes aqui. Então vamos provar que existe f, vamos dizer, em A mais ou menos estrela, tal que R de f é igual Como que a gente consegue provar isso? Então, passo 1. Vamos fazer só para o caso mais 1 e a gente vai ver depois o que a gente pode adaptar para fazer para o menos 1. Então vamos tomar uma sequência FJ no espaço. Então ela já vai nascer com a propriedade de ser autodual e na origem ser 0. E aí eu vou definir RJ igual ao R do FJ, né? E eu posso assumir que isso está decrescendo em direção ao A mais de N. Né? Então, uma sequência que está aproximando o ínfimo. Eu posso assumir que está decrescendo. Né? Se não decresce, significa que eu já encontrei o ínfimo, não preciso nem fazer mais prova nenhuma. Então, posso assumir que decresce em direção ao ínfimo. Ótimo. Eu vou normalizar ela. Note, né, que essas funções
eu posso normalizar ela como eu quiser, né? Porque se eu multiplicar por uma constante positiva a função já está na classe. Então, vamos normalizar ela de forma que a norma L1 dela seja 1 para todo J. E a ideia é aplicar alguns argumentos para dizer que essa sequência vai possuir uma subsequência convergente, e a gente começa a trabalhar com essa subsequência e ver o que acontece com ela. E aí, ótimo. Então, o que acontece? Se você calcular a norma 2 da função, a norma 2 é a melhor norma para você limitar. Porque o espaço L2 é um espaço fracamente compacto. Quem é a norma 2? Né? A integral de f ao quadrado. Tá, mas f... Eu tiro a norma infinita de fj aqui. E deixo só uma norma. Fica a norma 1. Mas a norma 1 da função é 1, né? Então, aí, quem é a norma infinita? Bom, a norma infinita, pela desigualdade de House of Young, e o Manuel fez isso em sala, é menor que a transformada... Bom, primeiro vamos fazer do jeito certinho. Aqui é igual a infinito. Por que isso é verdade? Porque f é igual a f chapéu. Tá, não fiz nada. E aí House of Young. Isso vale. Isso é 1. Tá. Então a gente já sabe duas coisas, né? Norma L2 e as normas L infinito são todas menores ou iguais que 1. Excelente, né? Norma L2 limitada significa que converge fracamente em L2 para alguma função. Então, existe, por alguma subsequência, eu vou usar o mesmo índice, tá? Então, existe f em L2, tal que fj converge fracamente para essa f. O que significa isso aqui? Significa que aquilo ali é equivalente a você dizer que a integral de fj com g converge para a integral de f com g. Vamos dizer φ, para toda φ em L2 de Rn. Isso quer dizer fracamente. Existe uma função no espaço que quando você integra contra qualquer função L2, essa integral converge para a integral da f com φ. Tá? Ótimo. E aí, o que você vai usar é o seguinte. Se isso é verdade, então existe chamado... então, esse aqui é o nome desse teorema aqui. É um teorema que você vê em análise funcional. Quem está fazendo o curso de análise funcional aí no IMPA já fez, já vai ver esse teorema, ou já viu. Qualquer sequência em L2 que é limitada, que as normas são limitadas, vai possuir uma subsequência que converge fracamente na norma L2. Então, estou usando uma subsequência, teria que botar um JK aqui, tá? Mas aí eu estou usando o mesmo índice. Ótimo. E agora você usa mais um resultado de análise funcional. Você vai apelar para todos os resultados de análise funcional que você conhece. Que vai existir uma GM, que vai ser... Fiz com o Manuel. O curso de Manuel é o melhor curso de análise funcional do IMPA. Peraí que eu me perdi. Tá, vai existir uma função GM, que vai ser uma combinação... tá, aqui eu estou usando os subíndices, eu não vou usar isso aqui mais. Vai ser uma combinação de M até um M mais um grande M de Mzinho. Então, vai começar no M até um certo ponto. Você não sabe qual é o ponto, não importa. Vai ser uma combinação convexa dessas funções. Então, quando eu digo isso aqui, convexo quer dizer que é uma combinação linear com coeficientes positivos que somam 1. Combinação convexa. Então, vai existir uma GM, tal que GM
converge agora em L2 para a função que você obteve ali. Tá? E o que é legal é o seguinte, que o nosso espaço é convexo. O que a gente está fazendo aqui é otimização convexa, de fato. Os A mais ou menos N são todos espaços convexos. Uma função está lá dentro e uma combinação convexa está lá dentro. Além disso, né, o raio de uma combinação convexa é menor ou igual que o máximo dos raios da combinação. Mas aí todos esses aqui estão decrescendo, por isso que eu escolhi decrescendo. Então, GM não só pertence ao espaço, como o raio de GM vai ser menor ou igual que o máximo dos raios de cada uma dessas, mas como os raios estão decrescendo, eu escolhi eles de forma decrescente, vai ser menor ou igual que RM. Em particular, o raio de GM está convergindo para o raio ótimo, né? Além disso, né, cada uma dessas funções f é um autovetor de alto valor 1 da transformada de Fourier. A transformada de Fourier está bem definida em L2. Isso implica que, como GM está convergindo para f em L2, GM chapéu também é GM, porque essa é uma combinação linear de coisas que satisfazem isso, então ela vai satisfazer isso. Então isso implica que f chapéu, como uma função em L2, é igual a f. O limite vai ter que ser. E você pode definir o raio para qualquer função, né? Basicamente. A definição de raio pode ser válida para qualquer função mensurável. O raio dela vai ter que ser menor ou igual que isso. Porque está convergindo... se converge em L2, então, por exemplo... Se converge mesmo que fracamente, né? Você pega uma função, uma bolinha, né? Que está depois do raio da função. Uma função suportada numa bolinha, supõe aqui. Está aqui essa sequência. Aí você pega uma função suportada aqui que é positiva. Aí todas essas integrais aqui vão virar positiva. Aí isso implica que no limite a integral contra qualquer função positiva aqui é positiva. Então a função f vai ter que ser positiva ali. Você poderia concluir daqui já. Eu vou assumir mais. Eu vou tomar uma subsequência dos m's. Por enquanto só QTP, né? A F não mora em L1. F não mora em L1. Eu vou tomar uma subsequência dos m's. Como converge em L2, eu posso tomar uma subsequência. Esse é outro resultado de análise funcional. Se uma sequência converge em algum espaço LP, então uma subsequência vai convergir QTP. Então eu vou tomar aqui em quase todo ponto também, tá? Ótimo. Agora a gente já tem todos os ingredientes para mostrar que F está no espaço. Isso que eu quero, a afirmação é essa. F, de fato, é L1. E como você faz isso? Bom, note, GM é uma combinação convexa de coisas cuja norma infinito é sempre menor ou igual que 1. É aquela observação lá em cima. Em particular, né, a norma infinito é menor ou igual que 1. Então, eu posso pegar essa função e fazer o seguinte. Ó. Eu vou adicionar a característica de R1 vezes a bola. A função tem norma menor ou igual que 1. E o raio dela, onde ela muda de sinal, é menor ou igual que RM. Está escrito lá. RM é menor ou igual que R1, porque os raios estão decrescendo. Então, eu acabei de adicionar uma coisa que, bom, para o raio maior ou igual que R1, isso aqui já é maior ou igual que 0, e esse aqui é 0, então a função é maior ou igual que 0. E entre 0 e R1, essa função é menor ou igual que 1, em módulo. Então, ela é maior ou igual que menos 1. Então, você adicionou 1, então ela é maior ou igual que 0. Beleza? E aí, se você tem uma sequência de funções maior ou igual que 0, você usa o lema de Faturno. Então, a integral do limite, e agora como é o limite pontual, né, eu exigi pontual também,
vai ser menor ou igual que o limite ínfimo do limite mais, de novo, GM é uma combinação linear de funções que são zero na origem. Então, e cuja transformada de Fourier é igual a ela mesma. Então, essa integral aqui, phi da G é zero. Porque G é uma combinação linear de coisas que satisfazem isso. Então, isso aqui é simplesmente igual a... Vamos escrever só a integral aqui. Disso. E esse lado é o quê? Integral. Isso, né? Essa função é positiva, então isso aqui faz sentido. Então você mostrou que uma função positiva tem massa finita, né? Daí f mais pertence a L1. Né? Essa função aqui também pertence. L1 é um espaço vetorial, então f pertence a L1. Então você mostrou que aquele candidato L2 de fato era uma função L1. Então é uma função L1, excelente, igual a sua transformada de Fourier. Então ela é contínua, está no espaço. Tem um raio menor ou igual que isso. Então ela seria ótima. Então, em particular, seria maior ou igual que esse raio se ela estivesse no espaço. Para estar no espaço, f de zero tem que ser menor ou igual que zero. Isso é verdade? É, né? Você acabou de mostrar que é... Bom, como f pertence a L1, você pode refazer essa conta e você conclui isso aqui. Então, a integral é menor ou igual que zero, mas a integral é igual a f na origem, porque ela é autodual. Então, f de zero é menor ou igual que zero. Que implica que f pertence ao espaço. E daí, a partir disso tudo aqui, a gente concluiu que o raio dela, como ela pertence ao espaço, vai ter que ser maior ou igual que isso. E, portanto, igual. Então, ela é extremizante. Excelente, né? Só um pequeno problema. Por que que ela não é a função zero? A função zero é uma função extremizante, né? Eu só poderia concluir isso se ela não for zero. Pode ser que ela seja zero. Então, eu não tenho isso aí. Eu afirmo que f não é zero. E vamos ver por quê. E outra coisa, né? Se f não for zero, então isso vai ter que ser igual e, portanto, f na origem vai ter que ser zero. Do contrário, o truque da gaussiana ia melhorar a quantidade e não pode, porque ela já é ótima. Tá. E, basicamente, a mesma prova se aplica se você botar os mais e menos, trocar o mais por o menos nos lugares certos, você faz para o menos 1. E aí, por que que ela... Esse é o passo final. A gente vai apelar por uma bomba atômica aqui. Depois eu descobri que existe uma prova disso. Muito mais simples e que, né, faz isso não ser mais uma bomba atômica, é só uma metralhadorazinha. Mas na época eu pensava que era uma bomba atômica. Então, qual é o teorema de Nazarov? Então, existe uma constante, quer dizer, para todo C1, C2, existe um C grande, que vai se depender de C1 e C2, tal que a integral da norma L2 é menor ou igual que esse C, a integral da f de x² fora
de uma bola de raio C1 mais a integral de F chapéu fora de uma bola de raio C2. Isso implica, por exemplo, que essa desigualdade implica várias coisas. Por exemplo, que no espaço das funções autovetores da transformada de Fourier, vamos dizer, f igual a mais f, a norma 2 é equivalente à norma 2 fora de uma bola. Isso, por exemplo, implica, se você for para o P-Leviner, isso implica que a norma L2 no espaço P-Leviner é equivalente à norma L2 fora de uma bola. Porque você simplesmente escolhe essa bola aqui enorme para isso aqui ser zero já, né? E daí fica norma equivalente. Ótimo, mas aí eu quero aplicar para, exatamente como eu falei, funções autoduais. Então, se uma função, se f é igual a f chapéu, isso vai implicar que a norma 2 da função é menor ou igual que uma constante, talvez 2 vezes essa constante. E se eu usar o mesmo C1, né, para os dois, C1 igual a C2, isso vale. Né? Mas, bom, se a norma 1 da função for menor ou igual que 1, a gente viu que a norma é infinita, então vai ser menor ou igual que 1. Então, isso aqui vai ser menor ou igual que isso. Então, vou assumir aqui que a norma 1, exatamente o que a gente está assumindo, né? Que a norma 1 é menor ou igual que 1 ou igual a 1. Então, isso vale. Ótimo, né? Mas e se eu tomar C1? Se eu tomar C1 aqui igual exatamente ao R de F, então agora eu estou assumindo que F pertence a A mais de estrela, vamos dizer, de N. Se eu tomar aqui o R de F, bom, a função já é positiva depois disso, né? Eu tinha a norma 1 aqui. A gente sabe que a norma 1 implica que a norma infinita é menor ou igual que 1, que a norma 1 e a norma infinita vão ser menores ou iguais que 1, também é a norma de 2. Então, todos vão ser menores ou iguais que 1. Então, se você assume isso implica que infinita é 2, foi o que a gente observou lá. Aí eu usei que a norma infinita é menor ou igual que 1 aqui. E aí, fora de uma bola onde ela troca de sinal, ou seja, ela já é positiva nisso aqui, eu posso tirar o módulo. Ok? Mas a massa da função é zero, porque ela está no espaço. Então, a integral no espaço inteiro é zero. Significa que a integral numa bola mais a integral fora de uma bola é zero. Então, isso aqui é igual a menos c integral de R de F numa bola. Isso. Isso. Não é. Eu tô Nesse caso, o R de F não é bem definido. Então, você mais ou menos quer aplicar isso aí a cada gênero, digamos, né? Você quer aplicar essa F aqui não é a mesma daqui não, tá? Tá bom. Essa é uma F genérica. Essa é uma F genérica. Até porque eu estou assumindo já que ela está no espaço, né? A princípio a gente não sabe se ela está no espaço. Essa aqui é uma F genérica, desculpa. Deveria ter usado outra letra. Ótimo. Isso. Mas aí a norma L2 pode ser limitada por baixa. O que eu quero é limitar isso aqui por baixa, por uma constante positiva. Então, isso implicaria que essa integral aqui tem que ser negativa para qualquer função do espaço, por um número finito. Então, como que eu limito essa cota aqui essa coisa aqui por baixo? Essa é a ideia. Aí, qual é a ideia? Bom, 1 é a massa da função. O que eu quero fazer? Peraí. Massa da função. Essa parte tem que ser cuidadoso. Peraí.
Estou assumindo que a massa da função, essa é a parte que tem que ser cuidadosa. Norma. A GM é uma combinação convexa dessas funções. Isso significa que qual era o truque aqui? Eu quero limitar essa norma 2 por baixo. Como que eu faço isso? Se eu usar que a norma 1 da função... Não quero usar que a norma 1 da função é 1, porque a norma 1 da função pode ser menor ou igual que 1. Essa é sempre a parte que me enrola. Então, a ideia é você aplicar... Bom, vamos tentar falar sobre isso, tentar achar qual o truque. Então, a ideia é você aplicar essa desigualdade para a função g. A g está convergindo na norma 2 para a função f. Então, se a gente usar isso aqui para cada GM, então vamos substituir aqui para cada GM. E aqui eu vou colocar R1. Tá? Porque todas as GMs são positivas depois disso. Isso. Mas a GM está convergindo em norma 2 para F. Isso. Então, qual é o truque aqui? O truque é limitar... norma 2, é. Mas a norma da G é menor ou igual a 1. A gente tem 1, que é maior ou igual que a integral. Da norma da G. Qual era o truque aqui? A gente está passando já muito do tempo. Essa pode tentar ver que pode botar essa norma L2 da GM maior do que a norma L2 dela só nessa bola, R1BN, tentar usar um holder, né? Isso aí é maior ou igual ao Cauchy-Schwarz, né? Porque é uma integral do módulo da GM. A ideia era se a integral da... Se isso fosse 1 ou limitado por baixo... Qual era o truque aqui? Mas isso aí é verdade. Mas só dentro da bola R1. A massa de todas essas funções são zero, então... E as Fs, elas têm todas massa 1, né? As Fs têm todas massa 1, né? Então, a integral da G é 1. Não, a F não tem toda a massa 1. Então, é que a parte positiva tem que ter massa meio. A parte negativa tem que ser massa meio, não? Não, as Fs, todas as Fs têm massa zero. Quando você faz uma combinação... Não, a norma é L1 da F. A norma L1 da F... Como a F tem massa zero, então a
integral da parte positiva da f é meio e a integral da parte negativa da f é meio. Isso. Se fosse uma f. Vamos tentar aplicar para f. Para as FMs. Vamos aplicar para uma f genérica no espaço, tá? Aqui, vamos voltar para aquele caso. Deixa eu fazer isso e talvez a gente termine na próxima aula. Tá? Se for uma f genérica no espaço, então suponha que é uma f genérica no espaço, que a gente normalizou para ter norma 1. Vamos pedir isso aqui igual a 1, que vai implicar que essas duas quantidades aqui vão ser menores ou iguais que 1. Ótimo. Então isso significa o seguinte, significa que a integral da parte positiva da função mais a integral da parte negativa da função é 1. Mas a massa é 0, significa que a integral da parte positiva é igual à integral da parte negativa. Então, a meio é igual à integral da parte negativa da função. Porque a função tem massa 0, então a parte negativa é igual à parte positiva. Ótimo. Mas isso aqui está suportado na bola. Porque a função só pode ser negativa dentro dessa bola, né? Aí você aplica holder. E aí você obtém que FL2. E você obtém que R. Vai ser o volume, vai ser R de F elevado a N sobre 2. Volume da bola elevado a meio. E aqui é norma 2. Então, esses R de Fs aqui não está envolvido na desigualdade, ou seja, a norma 2 vai ser limitada por baixo por uma constante que vai depender do R de F. Mas e se R de F estiver convergindo para algum número, e aí então a norma 2 vai ser limitada por baixo. A gente concluiria que a norma 2 aqui é limitada por baixo. E, portanto, a função, a massa da função, dentro de uma certa bola, vai ter que ser menor ou igual que um valor universal e a função não vai poder ser 0. Então, se for... Isso. Tá. Mas a gente não aplica... tá, agora eu acho que eu resolvi. Tá. A gente não vai aplicar... Então, vamos resolver esse negócio agora. Então, isso vale... Então, você vai concluir o seguinte. Para qualquer função no espaço que tem norma L1, isso vale. Então, vai concluir que tem uma constante aqui que depende da dimensão, que vai ser maior ou igual que a norma 2. Se a gente pedir essa condição que a norma da f é 1, para uma função genérica no espaço. Ótimo. Mas a gente sabe que a f é o limite das GMs, mas eu não quero aplicar com as GMs, eu vou aplicar com as Fs. Tá? As Fs que eu escolhi já tem norma 1, norma L1, então posso usar essa desigualdade. Tá? E se eu botar FJ aqui, eu uso convergência fraca, tá? Porque a FJ converge fracamente para F. E é que eu estou integrando contra uma função que é característica de uma bola. Então, se eu usar FJ aqui, então aqui apareceria o RJ. As RJ são limitadas, convergindo para um certo número, que é o ótimo, maior ou igual que esse. Excelente. Então, isso aqui vai convergir para uma bola fixa, e aqui vai aparecer a F, então a massa da F, menos a massa da F tem que ser maior ou igual que uma constante positiva que independe da função. Portanto, a massa dela vai ter que ser negativa naquela bola, e ela não vai poder ser 0. Então, essa é a coisa que eu sempre me embolo, porque eu sempre quero aplicar isso para G, mas eu tenho que aplicar, voltar e aplicar para F. Tá? A G só estava lá para criar o limite. Aí você volta e usa a F para concluir que, por convergência fraca, que a função limite não pode ser 0. Então, talvez uma melhor demonstração seria, a partir da convergência fraca, já concluir que a função não é 0 e depois fazer as coisas com a G. Tá? Mas aí, bom, obrigado pelo tempo extra, gente. Obrigado. Era isso que eu queria fazer hoje.